Sr. Fernando. Bom dia a todos. Preparadíssimos. Pronto, eu não sei se o vosso mindset é o mesmo que o meu, mas quando venho para esta reunião mantenho presente a intenção das primeiras conversas que eu, o David e a Paula tivemos. Para mim faz sentido que as pessoas que estão nesta reunião se queiram posicionar como líderes. Ou seja, temos que dar um passinho acima. Aquilo que se falou a semana passada, vocês é que têm que saber se houve alguma coisa, se houve alguma sementinha que ficou aí, mas rapidamente eu posso vos dizer que foi, digamos assim, alertar, se calhar poderá não ser o termo correto, mas foi relembrar que uma coisa é a agenda, outra coisa é ter um plano estratégico e pensar no que é que no dia-a-dia é negociável e é inegociável para vocês e basicamente ter no mínimo 2, 3 ações diárias que, assim como nós comemos e dormimos, são 2 ações diárias, no nosso negócio também temos que ter no mínimo 2, 3 ações diárias, porque se vocês não alimentarem o vosso negócio vai se alimentar de vocês. Passo a palavra à Paula, hoje é o dia da Paula. Boa sorte aí, Paula, força aí. Obrigada, Fernando. Então vamos aqui começar. Já estão a ver? Já. Ok. Portanto, hoje é a gestão de leads, mas eu vou começar de uma maneira diferente. Não vou seguir já para a gestão de leads, vou uma fase inicial que eu considero muito importante. Bom, já todos sabem aqui a academia, quem eu sou. Aqui uma frase do Nelson Mandela, como sabem, a nossa academia também está muito baseada na inspiração do Nelson Mandela. E ontem, depois do jogo, tive que alterar aqui a fotografia da apresentação, porque eu acho que esta fotografia tem muito a ver com a frase. Eu sou o capitão da minha alma, portanto, aqui o nosso Ronaldo, muito emocionado, que mais uma vez se tornou viral nas redes sociais. Eu queria começar pela importância das comunidades, para nós chegarmos às leads, ok? Portanto, todos nós sabemos que as comunidades são um grupo de pessoas que têm um objetivo comum. Inicialmente, as comunidades nasceram para sobrevivência, há muitos anos atrás, não é? E que era um grupo de pessoas que procuravam recursos, proteção em conjunto, etc. Com o decorrer do tempo, estas comunidades foram se desenvolvendo, criando uma cultura, costumes, rituais, etc., e tornando-se em populações que conhecemos hoje no nosso dia a dia. Temos aqui as novas comunidades. Eu trouxe aqui a religiosa, portanto, que eu acredito que talvez tenha sido das primeiras, para vos explicar aqui as novas comunidades. Portanto, estas começaram a surgir mais ou menos nos anos 70, em França e nos Estados Unidos, e tornaram-se um fenómeno mundial. Hoje assistimos ao aparecimento de muitas comunidades, seja as comunidades dos cibernautas, seja as comunidades em prol da proteção do ambiente, etc. Temos também aqui a importância das nossas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que, principalmente para os municípios, não é? Porque ao longo dos tempos a nossa diáspora teve sempre um impacto importante na economia portuguesa através das remessas que os imigrantes enviam para Portugal. Dados do ano de 2021 do Banco de Portugal, essas remessas representavam mais 10% do PIB.
aqui as comunidades tecnológicas, estas, para mim, tiveram um grande impulso com a pandemia. E foi a forma mais rápida e radical que aconteceu em muitas atividades. Por exemplo, vou-vos dar o meu exemplo, como é que a pandemia mudou a minha etapa de prospecção, qualificação, apresentação da solução, de propostas, etc., aos clientes. Portanto, isto era como nós trabalhávamos o antes da pandemia, portanto, temos aqui uma imagem de uma praça, toda ela com uma atividade muito grande, e durante a pandemia, que estava completamente vazia. Portanto, eu acredito que todos nós, durante os primeiros tempos, as 2 primeiras semanas, mais ou menos, que entramos na pandemia, começámos a fazer muitas perguntas, não é? Muito provavelmente, a primeira pergunta que nós vinha à nossa cabeça era: como é que eu vou usar a videoconferência para falar com os clientes, não é? Muitos nem sabiam o que era o Zoom, andávamos aqui todos a experimentar, outros estavam mais habituados ao FaceTime, ao Meet, pronto, cada um a trabalhar da sua maneira. E muitos diziam assim: ok, eu para os clientes que eu conheço vai ser fácil, mas para aqueles que eu não conheço, como é que vai ser isto? E estas questões todas que nos foram colocadas e que nós pensámos, fez-nos desenvolver em nós apetência e competências para estarmos a trabalhar no online. Vou-vos dar aqui um exemplo de como é que eu fazia a prospecção antes da pandemia. Isto é uma sobrinha neta minha, a Carlota, que eu estava na altura a trabalhar na Spásio, na Beloura, e ela estudava no colégio da Belourinha. E então cabia a mim ir buscá-la ao colégio. E um dia disse assim: olha, Carlota, vamos comprar casas. E ela disse: ok, tia, está bem, mas primeiro levas-me ao parque. Está bem. Fui com ela ao parque, teve a andar de balões, e depois fomos fazer prospecção, andar ali a buscar fisgos. E ela virou-se para mim quando entrou no carro e disse assim: oh, tia, vamos comprar casas, eu não tenho saco. Eu fui à mala do carro e entreguei-lhe um saco para ela ir comprar as casas. E ela tirou a minha agenda e disse: oh, tia, hoje sou eu que escrevo, não és tu. Ok? E assim foi. Portanto, ela está aqui com a agenda e depois está a tomar nota dos números de telefones dos filhos. Depois veio a pandemia. E então eu tive que mudar radicalmente a minha forma de ir ao encontro, porque estávamos todos fechados em casa, não é? E comecei a criar posts nas redes a dizer: olá, eu hoje estou aqui de escala, das tantas às tantas, online, estou aqui pronta para vos atender e tal. Já com o QR Code, que fui a primeira a criar um QR Code. Portanto, aqui esse QR Code ia, porque ele já não é este, não é? Ia para os meus contactos, para as minhas redes sociais, para o site, enfim. Investi num outdoor ali na entrada do Ramalhão durante 2 anos. Partilhei com uma colega minha, com a Conceição Cerqueira, e de facto isto trouxe-nos muitos contactos. Portanto, logo aí nós vimos a diferença do antes para o depois da pandemia, o que tive que alterar, porque nós temos que perceber que hoje, depois da pandemia, durante e depois da pandemia, os clientes estão cada vez mais bem informados, não é? Todos nós tivemos que ir para o online. E então, o nosso papel teve que ser muito importante nós estarmos no digital, porque senão, quem não é visto, não é lembrado, não é? E tivemos que criar, portanto, umas novas visões sobre as soluções a dar aos clientes. Tivemos que estudar muito mais do comportamento dos potenciais clientes.
tivemos que fazer uma preparação, pelo menos eu falo por mim, isto é o meu exemplo, uma preparação antes da abordagem ao cliente, o discurso que deveria de ter, devemos de tentar perceber como é que eu devo sair das situações, das objeções. Portanto, uma coisa é nós estarmos ali ao telefone ou frente a frente a ultrapassar as objeções, uma coisa é estarmos online, face to face, também a tentar e a fazer, portanto, ultrapassar as objeções. Depois eu tive que perceber que o cliente agora, o tempo dele falar e de nós falarmos é muito mais curto, portanto, o discurso que eu teria que ter tinha que ser muito mais preciso para conseguir agarrar a atração do cliente. Depois tivemos que contar histórias, que é muito importante nós contarmos histórias. E pôr o cliente também a contar a sua história, que é para aí nós ficarmos com os dados deles. E também é muito importante irmos conquistando o cliente, o suspect, que eu falei da semana passada, porque no fundo todos aqueles que nos aparecem via as redes sociais ou que se a gente entrega um cartão, etc., são suspects. Portanto, nós irmos conquistando ele pouco a pouco e pô-lo a falar mais do que nós. Portanto, nós temos que saber ouvir para o entender. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, normalmente o consultor falava sem parar em uns 10 minutos. Hoje o consultor, se falar por mais de 2 minutos, o interlocutor já perdeu a atenção toda, não é? E tudo mudou. Tudo mudou. Se vocês forem ver aqui as várias comunidades, e aqui eu estou a falar do velho mundo e do novo mundo, da nova realidade, a rádio estavam fechados numa caixinha. Eles hoje em dia, com a pandemia e mantiveram, todos eles saltaram para as redes. E todos eles têm os seus programas nas redes. Também as próprias lojas estavam todas nas suas montras, tinham tudo nas suas montras, faziam lá um evento, a passagem da moda a Lisboa, ou a Paris, ou Roma, e pouco mais. Hoje em dia eles estão permanentemente com vídeos na internet. Aqui outro exemplo, a área automóvel também, já se criaram várias comunidades dentro da área automóvel, a dos chuvos, dos carros antigos, etc, etc, e tudo sempre com muito filme, muito filme. E temos aqui o que é que era, portanto, o marketing tradicional e agora o novo marketing, em que nós vemos aqui que anteriormente o marketing tratava de dois pontos, que era o entende e o interessado, e as vendas tratavam, portanto, dos outros quatro campos que nós temos aqui. Agora, o marketing de alta velocidade, que é o marketing de hoje, já absorveu praticamente o funil. E resta-nos a nós ali 2h30, mais ou menos, no fim do funil, e vocês já vão entender mais à frente isto. Portanto, nós estamos aqui a ver o que era a escola tradicional e a escola moderna. E agora cabe a cada um de nós escolher onde é que quer estar. Eu vou-vos dizer a minha opinião. Eu, neste momento, estou numa forma híbrida, porque tenho muitos clientes com muita idade, mas estou a acompanhar tudo já para a escola moderna, porque os nossos potenciais clientes no futuro são pessoas já com grandes competências digitais.
E aqui eu volto às comunidades. E quero-vos deixar aqui uma dica que vocês têm que ter muita atenção a estas novas comunidades. Estamos aqui a falar dos nómadas digitais e, como podem ver, já aqui Lagos está a apostar em grande. Portanto, isto é o nosso mercado e estes são digitais. Portanto, aqui está a escolha, não é? E onde é que nós nos devemos posicionar. Como vê, isto está espalhado em tudo o que é sítio, desde o Idealista ao Sapo. Basta vocês irem à internet e vão ver o barulho que se está a fazer com os nómadas digitais. E eles estão a comprar. Aliás, tem muitos benefícios. Agora, a importância de estarmos sempre a gerar novas leads. Atenção que eu aqui falo das leads porque eu estou no marketing moderno, ok? Portanto, eu acho mais importante nós começarmos pelos suspect, são os suspeitos, passar para lead, lead para prospect e depois para cliente. O que é que eu entendo como um suspeito? Um suspeito é que para mim por exemplo, eu estar na SIL e estar a oferecer uma brochura, uma revista, um cartão a uma pessoa, ir colocar nas caixas do correio publicidade, fazer publicações na internet. Já fez um check-up à sua carreira, por exemplo, para a atração. É aquelas pessoas que nós entregamos um cartão na rua, isso é um suspeito, que mais tarde, contactar ou não, ele pode virar a lead, não é? Então, o que é a lead? A lead, para mim, foi aquela que já passou a fase do suspeito, portanto, já tivemos contacto, e começar aqui, no fundo, a nutrir aquilo que a lead nos vai dando, até passar para a fase de prospect. Portanto, aqui há um trabalho grande do consultor. Portanto, é aquela pessoa, ou até também empresas, porque nós temos clientes que também que são empresas, que demonstram uma vontade em nos conhecer, saber mais de nós, saber o que é que nós temos. Portanto, que foi uma pessoa que foi identificada como suspect e que agora nós já estamos a trabalhar como lead. Se nós estivermos no marketing do business to business, quer dizer, a fase de suspeito, o marketing próprio faz essa qualificação e a transforma em lead, como vamos ver mais à frente. Então, o prospect é já aquele que, por exemplo, já temos uma reunião agendada para ir lá, fazer a nossa apresentação e ver a documentação, já estamos ali a trabalhar já mais para a fase já do contrato, portanto, é todo aquele namoro até chegar ao contrato, portanto, muitas conversas telefónicas, muitas visitas, ir lá trabalhar o prospect até ele realmente estar disposto a assinar, isto no caso da angariação, o contrato. Se for um caso de atração, é convidá-lo ao evento, isso é um suspect, ele vai ao evento, quer mais informação, passa a lead. Quando vamos, por exemplo, já ele diz ao Paulo, eu quero saber mais detalhes, já passa a prospect, então a cliente é quando nós o ajudamos, que eu aconselho sempre, nós acompanharmos a fase do agente de atração até na própria inscrição, e eu digo-vos que eu acompanho, porque normalmente depois o Vítor ou a Eva contacta a pessoa e eu normalmente acompanho essa conversa e sigo o processo todo com ele até estar tudo instalado, as ferramentas tecnológicas no computador dele, etc.
Bom, mas hoje eu já penso, porque a minha cabeça está sempre a pensar que isto é uma chatice, eu canso-me imenso, mas não consigo parar. Acho que nós devemos aqui acrescentar mais uma fase, que é a tal oportunidade, que é ou nós conseguimos ou não conseguimos. Por exemplo, eu entrei já no fim aqui, da conversa que o Carlos estava a ter com o David, e foi a oportunidade que o Carlos teve em reverter a situação para favor dele e que ele entregou o ouro ao bandido. Portanto, nós aqui temos, eu, na minha opinião, acho que devemos de acrescentar aqui esta nova fase. Portanto, o processo é todo igual e depois a oportunidade para ele se tornar cliente. No fundo, é ter capacidade para o fecho. Isso é muito importante, é o fecho. Não darmos ali em ganhar, é fechar. Temos que ser muito sucintos nisso. Agora, falando aqui das leads, onde é que nós vamos buscar leads? Meus amigos, nós temos uma ferramenta extraordinária, usem e abusem do Workplace, porque aqui está todo o nosso potencial. Para mim, o melhor cliente são os meus colegas. E, portanto, nós aqui temos a possibilidade de estar sempre aqui a passar-lhes a informação, o que é que temos, o que é que não temos, negociar e colocar em grupos, e se realmente o imóvel é para Golden Visa, e se eu tenho um imóvel que está dentro da zona do Golden Visa, pimba, bombardear. Passar o máximo de informação, bilingue, façam o que vocês quiserem, despejem, porque está aqui 86 mil pessoas à espera que a gente coloque aqui produtos. Portanto, acho que aqui temos o privilégio de estar na XP, para mim, é isto, são as ferramentas que nos podem potenciar um conjunto de coisas já no mundo novo. Outra é o nosso site. O site que a XP proporciona aos agentes tem aqui tudo. Portanto, vocês têm um e-card que colocam em todas as redes sociais e aí vai imediatamente para o site, tem os nossos contactos, podem estar a ver os imóveis que nós temos, também para a agariação, para a atração e verem os nossos grupos, as equipas, termos um blog, que alimentando esse blog podemos estar sempre a fazer campanhas nas redes sociais. As campanhas poderão, por exemplo, o quer vender o seu imóvel, aparecer logo ali uma oferta de... Nós fazemos um estudo de mercado, uma avaliação, a partir daí é automático, nós não fazemos mais nada, nós só temos é que criar e dizer, quando um cliente pedir mais informação, ele registra, por exemplo, o nome e o e-mail, vamos pedindo a informação aos poucos, não é? Que é para ele não se sentir ali que está a ser sugado e não pedir informação. E depois temos os e-mails todos automáticos, por exemplo, de 2 em 2 dias, ou um dia, de passar 3 dias outro, depois passado uma semana outro. E temos a vantagem, já para o nosso telemóvel, que nós temos uma assistente virtual que trata disto tudo, que é a Lúcia. Eu posso-vos dizer que eu tenho isto a funcionar. E já vou começar a criar as campanhas, tenho tudo projetado para no início de janeiro, primeira semana de janeiro, e estar a bombar a 100%. Acho que vocês devem pensar que, se tiverem, que foi a oportunidade que a XP nos deu, de ter as 3 angariações, 3 transações,
ou 3 atrações, isto num trimestre representa uma por mês, temos isto gratuito. Portanto, vejam bem o potencial que está aqui. Se não tivermos, são $50. Não é nada. Quanto é que nos custa um site e ter pessoas para fazer estas campanhas de marketing? Muito mais. E aqui temos esta ferramenta toda. Eu aconselho vivamente a começarem a trabalhar. Vão ao canal do YouTube dos 10 minutos, o website, e comecem a ver, comecem a ir às sessões de formação. Se não souberem, se entrarem, se não souberem, há lá um campinho que podemos estar a falar diretamente com o assistente. Posso dizer que eu tenho falado regularmente com os assistentes e aqueles que eu tenho apanhado são da Venezuela, falam portunhol, a gente entende-se, eles traduzem tudo no Google e respondem-nos sempre em português, portanto estejam à vontade, usem e abusem desta ferramenta que eu vos digo, eu já vi muitas ferramentas e esta eu considero uma das melhores mesmo. A importância destes 10 minutos de website é exatamente isto, é nós irmos buscar as leads às redes sociais, consoante os critérios, não é? Que nós colocamos, e depois isto vai filtrando, 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 até que quando nós recebemos, já está em prospect, ok? Já deixamos de ter parte do trabalho porque é a Lucy que faz esse trabalho. E nós temos que perceber que é importante nós investirmos em sites responsivos, sem dúvida. Temos que pensar que hoje em dia 31% dos cibernautas acabam de desistir e saem de um site se ele não é otimizado. Então, se for num site lento, se tem informação que não interessa, eles entram e saem. Portanto, e aqui o nosso site, se nós o preenchermos com cuidado e o formos alimentando, por exemplo, com a parte dos blogs, podemos pôr muita informação nos blogs. Aconselho também no perfil, que é uma coisa que eu vou fazer, que ainda não tenho, colocarem um vídeo da apresentação vossa, portanto, tornar o site o mais uau possível. E os sites, no caso deste, que eu vejo, é que ele vai realmente conduzindo a lead até chegar a prospect. E também isto faz com que a nossa notoriedade no Google também vai subindo cada vez que alguém entre no nosso site. E vocês vão perceber a importância disso, que nós temos que melhorar muito a nossa presença no Google. Aqui eu já vos disse, não é? Portanto, ele vai-nos dando, consoante as pessoas vão picando pelos diversos interesses, seja para compra, seja para venda, para atração. E nós, estejamos onde a gente estiver, o telemóvel, estamos sempre a receber mensagens via WhatsApp da nossa querida amiga da Lúcia. Portanto, aqui não estamos a perder tempo ou a dizer, não fui ao site, não fui ao e-mail, não. Recebemos de imediato uma mensagem, bastou alguém picar, recebemos de imediato. Outra das ferramentas que eu considero muito importante, até por experiência própria, foi aqui o Frame. Não sei se contei já isto aqui ou não, mas se contei peço desculpa, mas vou repetir. O Frame pode ser uma grande ferramenta para nos ajudar
seja na atração de agentes, seja na angariação. Eu tive um contacto de uma pessoa para ir angariar um hotel Cabo Verde. E eu disse, epá, ok, até estava no meio de uma formação quando recebi a chamada, olha, manda-me a documentação, fotos, aquilo que tiveres. E depois combinámos um almoço com a proprietária para ela me contar a história, como é que começou a construir o hotel, o porquê e o porquê é que pensou em vender. Ela falou durante o almoço e quando acabámos o café, eu tirei o computador e disse, tenho aqui um miminho para si. Enviei-lhe o link da Frame. Ela estava no telemóvel e eu estava aqui no computador e ela começou a ver, porque eu criei uma galeria com todas as fotos, com os PowerPoints para poder correr, com filmes para a promoção do hotel. E disse, olha, é assim que eu vou promover o seu imóvel. Portanto, envio um link para os meus 86 mil colegas para verem o seu imóvel. A cliente ficou completamente, até as lágrimas caíam. Ela disse, eu nunca pensei ver uma coisa destas. Portanto, eu julguei na antecipação. E o contrato foi assinado ali, no almoço. Em branco. Nem estava nada preenchido. Ela comprou logo a ideia. Portanto, como vocês devem calcular, isto é uma boa ferramenta para terem, porque ajuda muito na prospecção. Depois, nós para fazermos a gestão das leads, temos que ter um CRM. Ou então, trabalhamos nas folhas de Excel. Ou então, se não querem o CRM da EXP, aconselho-vos a terem outro CRM. Agora eu digo-vos, já ouvi muito em conversas a dizer, pá, não, eu não coloco lá nada, tal, tenho medo, isto e aquilo, aquilo outro. Mas tem medo de quê? Nós não somos acionistas, a empresa não é nossa. Por que é que nós não devemos colocar ali tudo e fazer a gestão aqui? Pois se é a XP, se nós daqui a amanhã quisermos sair, ela não nos impede de levar as nossas coisas, ao contrário das outras redes. Portanto, acho que nós devemos aproveitar todas as ferramentas que nos são disponibilizadas. E aqui nós temos toda a gestão, a agenda, até mandar o feliz aniversário, as campanhas que vamos fazer, as open houses, as visitas, as propostas, tudo. Podemos fazer aqui a gestão de tudo, desde o início até ao fim. E controlar, e fazemos o controle da nossa gestão de leads através do CRM. Agora, também penso que devemos olhar aqui para estas fases como fases de relacionamento, porque isto tudo é muito importante, nós estarmos a colocar as coisas na internet, ser o marketing a fazer agora a maior parte das coisas, o marketing digital, mas nós temos que colocar ali, consoante a fase em que a pessoa esteja, a pessoa ou a entidade jurídica, nos blogs temos que criar textos de relacionamento. Não vamos ali pôr coisas de marketing nem nada. É relacionamento, porque é assim que nós vamos conquistar a confiança das pessoas. É relação. Ok? Esta aqui é uma das coisas que me irrita. Pronto, é mesmo esta a palavra. Irrita mesmo. Nós somos invadidos
invadidos com muita formação, a venderem-nos tudo e mais alguma coisa, marketing digital, isto e aquilo, aquilo outro. Não caiam muito nisto. Nós já temos as ferramentas que são necessárias para estarmos aqui a trabalhar, e estamos a dispersar-nos, estamos a gastar dinheiro, estamos a investir em coisas que, no fundo, temos as ferramentas internamente. E há uma das coisas que nós temos que perceber é que todos nós, quando queremos ter alguma informação, nós vamos ao Google. Não vamos ao Facebook, não vamos ao Instagram. Primeiro onde nós vamos ir buscar a informação é no Google. Portanto, meus amigos, posicionem-se no Google. Vejam como é que conseguem ir subindo no ranking. No Google, que é muito importante. Já está no nosso grupo as 2 folhas para quem quiser fazer a gestão, o plano e a gestão das leads no nosso grupo do Workplace. Gostava-vos de mostrar aqui 2 coisas que eu fiz em plena pandemia e que, quando eu digo que o ano de 2020 foi talvez do meu melhor ano, sem dúvida, e o trimestre 2021, foi porque eu saí fora, o que se costuma dizer o fora da caixa, daí ter ganho os prémios todos da mais tecnológica, e que no fundo eu acho que foi isso que me fez subir e diferenciar-me dos outros. Estão a ver a tela? Tá? Portanto, eu criei uma apresentação dentro aqui de um iPad, que era enviada por PDF aos clientes, isso é, ao mundo, onde eu dizia que continuo a trabalhar em segurança, respeitando as normas da Direção-Geral de Saúde, o blá blá que era na altura, ok? Depois, quanto vale o seu imóvel, eu quis trazer mesmo o original, porque eu já tenho um para a XP, porque este foi mesmo feito talvez nos primeiros 15 dias da pandemia. Portanto, os documentos que eram necessários, depois, claro, os chavões, nunca foi tão fácil confiar e tal, e não sei o quê. As condições. Os procedimentos contratuais e legais. Aqui falar um bocadinho de mim, que já estava há 5 anos na Remax. A minha formação, porque eu considero que a formação é uma das chaves do sucesso. E como podem ver, eu fiz toda a formação possível e imaginária, os prémios que atingi nesse ano, os prémios todos. A entrevista que saiu em fevereiro de 2021, onde eu já tinha o QR Code. As competências, falo aqui um bocado do meu percurso. E depois começar a dar os alertas que o mundo mudou, entramos na era digital, e para ir captando os novos clientes e também já a falar para os clientes que trabalho, que temos que passar, e para eles se ir habituando também à nossa comunicação, que vai começar a passar por uma fase de transição. Portanto, claro que estou presente em todas as redes, sou especialista em levar o imóvel ao encontro de clientes qualificados,
as visitas virtuais, eu coloquei todos os meus imóveis com visitas virtuais. Todas as visitas virtuais eu acompanhava, porque assim eu conseguia ver a reação dos clientes e seguir até aquilo que eles me pediam. Chegou a um ponto em que uma pessoa me pediu para mostrar uma tomada, porque para ela era muito importante saber se naquele sítio tinha a tomada ou não, porque queria lá colocar uma mesa. Portanto, e o estar ali, se ela tivesse a ver, nem ela sabia, e eu consegui conduzir e realmente fez a venda. Um cliente estava em Seattle e, portanto, a venda fez. O QR Code, portanto, que era uma grande novidade, foi, portanto, eu divulgá-lo. O acompanhamento, portanto, todo, desde a fase inicial, todo o plano de marketing que eu fazia e o acompanhamento até à escritura. Claro, eu estava na Remax, tinha que vender a Remax, não é? E o meu contacto. Isto foi uma das maneiras que eu consegui chegar a muito público. A outra foi, este filme eu vou-vos confessar, ele foi feito em plena pandemia, ok? Eu tinha início, estão a ver? Estão a ver o filme? Eu tinha iniciado uma equipa, e então peguei num dos meus meninos da equipa e disse, vamos furar a pandemia e vamos já fazer um filme. Okay? Não está a passar, pelo menos acho eu. Estão a ver a imagem de uma área, da areia? Sim, falta carregar no play. Só falta play. É porque eu estava a falar. Exato. Não queria passar. Então, aqui vai o filme. E pronto, contei-vos a minha história, de como é que eu fui buscar as leads. Passei-vos, portanto, alguns alertas que eu considero importantes. Comecem a olhar para as novas comunidades, temos ali um potencial para nos encher o nosso funil. Estejam a começar a pensar e a estruturar aquilo que querem. Se querem estar numa forma tradicional, numa forma híbrida, se querem passar para o novo mundo, para a era digital, comecem a estruturar a informação que se querem ir para, alimentar o site, o nosso site, para eles vos alimentar de leads. Comecem a estruturar essas coisas todas, comecem a pensar, porque esta altura é melhor. Têm um mês para começar a pensar nisso tudo, para em janeiro porem em prática. E que 2023 seja o vosso ano de arranque para o mundo novo e cheio de sucesso. Questões? Eu posso começar? Podes.
Olá, Paula, muito obrigada. Pá, eu gostei muito desta apresentação porque efetivamente só fala por uma série de ferramentas que nos estão disponíveis. Queria começar pelo Workplace. Falaste nas leads que obtemos no Workplace. Eu tento trabalhar muito com o Workplace porque efetivamente tenho alguns produtos dirigidos para investidores estrangeiros. Mas efetivamente eu coloco o link, os anúncios e faço posts nos grupos de todos os países, mas e a gente fala, eu falo por mim. Eu quando vou ao Workplace eu não consigo ver todos os posts que foram colocados naquele grupo. Outro dia, a conversar isto com o Guilherme, ele deu uma ideia de contactar diretamente os agentes. Tu tens alguma maneira de falar? Como é que tu fazes? É posts no grupo? É nos países? É nos chats dos países? Não, eu vou-te contar, até depois posso procurar o filme e apresentá-lo aqui. Eu vi um filme de Cascais, feito pela Câmara de Cascais, a promover Cascais, ok? Filme extraordinário. E contactei a Câmara, falei com o vereador que era responsável dessa área e disse, olha, eu contei a história, eu estou numa empresa, e gostava de começar a divulgar, e ele deu-me autorização para eu utilizar o filme. E até me entregou de uma forma que pudesse editar. Ok. Eu coloquei uma fotografia inicial, a dizer Cascais é a minha casa, nasci em Cascais, conheço Cascais melhor do que ninguém, portanto, se vocês precisarem de alguma coisa, contactem. E posso dizer que eu coloquei isso no grupo, portanto, da África do Sul, de França, e nos Estados Unidos, em vários grupos. E fui logo contactada, Só com o filme. só com o filme. E uma das coisas engraçadas até que apanhei lusodescendentes. E disseram assim, Paula, estou em agosto, quero falar contigo. Paula, vou ir, não sei qual. E eu encontrei-me com eles todos em Belém, porque eles querem ir todos, chegam, querem ir aos pastéis de Belém, não é? Claro. Portanto, eu, o mês de agosto, tenho sempre umas 3, 4 ou 5 idas a Belém. Não, efetivamente eu tenho tido leads e já encontrei-me com americanos aqui, ou porque querem se retirar, ou porque querem vir para cá. Bom, já estive, ainda agora tenho um a vir este mês. Efetivamente vou tendo, mas para os produtos em si, não. Depois desta relação, tu envias o produto, porque eu concordo com o Guilherme. Primeiro, posiciona-te, fala diretamente, que no fundo foi o que eu fiz, foi uma atração através de um filme, percebes? E as Sim. pessoas contactaram e eu criei relação com essas pessoas. E a partir daí eles já vão ver os meus posts. Ok. É aquele mapa, aquele quadro que eu vos apresentei naquele slide, as etapas do relacionamento. Ok? Nós temos que relacionar. Não é despejar a informação, relacionar. Portanto, ou tu vais buscar um filme, uma atração muito grande, percebes? Ou então fala diretamente com as pessoas. Ok. E a Sim. partir daí já é mais fácil. Aí, já para aqui. Se me permite, eu já estou a identificar ali a imagem da atração da Dora. Quem não conhecer a Dora, pelo menos sabe uma coisa. Ela consegue estar sentada no rio, no meio da ponte da Rábida. Portanto, A ponta rápida está lá ao fundo, eu não estou sentada na ponta. certo? Está em cima de está num barco, sentada na água e com a ponte Pôr do sol, e com o pôr do sol. Portanto, É? imagina, Sunset. exatamente, imagina usar esta imagem de marca para te posicionar em todas as tuas redes sociais. Há uma coisa que tu vais ficar a saber, toda a gente vai ficar a saber que tu és do Porto, ou então gostas muito do Porto. Portanto, e a partir daí a coisa começa a funcionar. Portanto, esta era a boca que eu tinha que mandar. Muitas das vezes nós queremos fazer coisas giras, queremos fazer coisas bonitas, mas nós temos que fazer coisas que nos posicionem, que se identifiquem connosco, que nos passem a nossa identificação. Certo? Mas isso eu vou-me calar porque na próxima semana vão levar comigo, portanto preparem-se. Posso só dar aqui mais chega. Agora, não esqueceis uma coisa. Quando nós estamos a utilizar a rede, se estamos a debitar produto, o produto é o funil do final. O que é que isto significa? Ou eu tenho mesmo alguém que está à procura daquele tipo de artigo e daquela situação, não é? Ou então, digamos, não é este o caso.
O caso aqui é, nós temos que aproveitar para apresentar-nos da panóplia do que é que podemos fornecer, ok? E depois cada um dos nossos colegas que vai ver se nós estamos dentro, temos artigos que compreendem, então vai entrar, e se cria um relacionamento e somos empáticos, não é? Nesse relacionamento, para depois ele dizer, olha, eu preciso disto, tu tens o vilão assim, mas se não tiver, consegues-me arranjar, estás a ver? Sim, Ou seja, tem que funcionar ao contrário, porque só colocarmos imagens de produtos é uma coisa que eu não tenho. Eu tenho uma série de clientes de fundos que eu sei exatamente que para aquele coisinho é aquele. Se me disserem assim, epá, mas se for outra coisa, porque é que não mandas para ele? Porque eu sei que ele não vai querer, ele vai olhar, olha Edmundo, não me empates o mail com isto. Não me envies isto, senão só te volto a falar contigo daqui a 6 meses, que é o meu, ou seja, que é o processo dele me digerir e eu compreender que que tenho que funcionar com ele de outra forma. Pronto. E ele diz-me perentoriamente, principalmente os nórdicos, olha, só me ligas daqui a 6 meses, estás sabático. Pronto, ok, bem acha? É uma sugestão que te dou. Sem dúvida. Quando eu falei que nós vamos ter um filme de apresentação no nosso site, ok? Na nossa biografia, ter lá um vídeo. E aquele slide que eu vos mostrei, o último, das posições do relacionamento, como é que nós devemos atuar, é isso mesmo. Porque se tu começas a despejar, pá, eles até te eliminam. Portanto, tu aqui tens que pensar e mudar o teu mindset, como é que eu me vou relacionar. Começa a priorizar, começa a criar a importância dos tais blocos que o site permite, nós irmos escrevendo coisas lá, vais alimentando aos poucos. ok. Portanto, tudo vai passar por uma relação. Não consegues chegar para o produto, tu tens que chegar por ti. E depois o produto. E depois as pessoas conhecerem e terem uma relação contigo, assim, olha, Portugal, olha, adora. Tens? Não tens. Não tens, vais procurar para ajudar. Ok. E foi isso que eu tentei aqui transmitir, que mesmo online nós conseguimos fazer isso e temos ferramentas para fazer isso. Ok? Obrigada, Paula. Já Nada. agora, só aproveitar, e é a última, no CRM, tu falaste do CRM da XP, eu efetivamente não trabalhei muito com ele, mas parece-me um bocadinho simples demais. Tens algum CRM com que trabalhes? Eu trabalho com o da XP, eu não preciso mais. E eu implementei muito CRM, tem muita coisa, muita coisa. Olha, é como tu comprares um telemóvel topo de gama. Vais comprar o telemóvel, tens tudo, só que tu vais trabalhar 10%. Uhum. Okay? E o CRM da XP para ti chega do rap? Perfeitamente. Para compradores, vendedores, para... Tudo. Até porque tu aí trabalhas 90%. É. E faz alertas e tudo mais? Tens a agenda que dá-te os alertas. Ok. Mas ainda tens campanhas diretas de divulgação de produto e tudo, se quiseres. Ok. A apresentação digital que tu fizeste, podes partilhar? Aqui, desculpa? A apresentação digital, aquela que tu fizeste do tablet, podes partilhar? Posso. Obrigada. E já me calmo. Eu digo-vos uma coisa, foi uma coisa tão simples de fazer. Eu peguei naquilo que tinha em papel e disse assim, bem, eu vou pôr aqui dentro, fui buscar uma imagem de um tablet, tirei o fundo e comecei a pôr as imagens. E isto teve um impacto enorme, mas enorme, porque eu vendi-me internamente junto da rede, da Remax, desta forma, que a própria Remax disse que eu era a pessoa mais tecnológica. A própria Remax ficou espantada que eu invadi-os a todos com isso. Porquê? Porque eu sempre tive na minha cabeça que os meus melhores clientes são os meus colegas. Okay? Portanto, eles tinham que saber que eu estava a trabalhar de uma forma diferente. Temos que nos diferenciar hoje em dia. Sim. E Eu tenho uma feita, e efetivamente, da XP, e eu apresento a empresa, não é? Se calhar aqui tu não focas tanto na empresa e focas-te mais em ti.
Mas Sim, vamos lá, tu tens que focar em ti. Em ti, Esquece sim. o XP. O XP é o Power BI, mais nada. Sim, mas as pessoas que não conhecem a XP perguntam sempre o que é a XP, o que é uma apresentação da empresa, Aí, não é? aí falas. É o tal. É ir dando informação gota a gota. Ok. Tu Peço desculpa. és a pessoa mais importante. És a pessoa mais importante. E tu tem que estar focado em ti. Já falámos da marca. Ok? A marca és tu. Sim, Portanto, tu é que tens de estar no centro das atenções. Ok? ok. Eu considero-me aquela pessoa que consigo ouvir o cliente, encontrar soluções até à escritura. E as pessoas têm que perceber que eu sou essa pessoa. Portanto, se elas têm um caso complicado, venham até comigo que eu resolvo, não tenho medo nenhum. É isso que tu tens de transmitir. Aliás, isto é o exemplo contigo, mas acho que toda a gente tem que pensar na nossa marca, temos que pensar que realmente isto agora, o próprio marketing pode-nos tirar muito trabalho. Lembra-se daquela imagem que antigamente o marketing era 2 passos, depois passou a ser 5, e nós já ficámos 1,5 do fim. Isso vai-nos libertar para outras tarefas. Ok? Posso só dar. Dá-nos tempo para focarmos no fecho. Fecho, 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 fecho. Agora, só uma coisa, a EXP é um meio, ou seja, tens o código, digamos, tens o número de acesso, porque és tu é que vendes, não é mais ninguém. A única coisa que a EXP faz é a vertente de faturação e depois tens um conjunto de mecanismos que te permites utilizá-la, mas ela é um meio, mais nada. Hoje a EXP, como a Paula muito bem disse, antes teve na Remax, agora está na EXP, a seguir, mas continua a ser a Paula, ponto. Tu é que vais criar o relationship, não é mais ninguém. Exato. És tu. Quando alguém diz, é XP, isso é o mecanismo que vamos utilizar. Olha, em termos processuais é XP. É quem eu tenho em termos processuais para facultar e que tem o meu background e que me dá o apoio total. É internacional. Olha, é melhor do que cá porque é internacional. Tem advogados em todo o mundo. Esteja descansado. Você está aqui, mas quer vender na África do Sul, quer vender no Brasil. Nós tratamos. Não tem o advogado, nós arranjamos, esteja descansado. Não, esteja descansado, ouça. Eu quero lhe tirar dores de cabeça de cima. Você está com 5 sacas de batatas, não é? Ouça, você deixou de ter as sacas de batatas. Eu trouxe-lhe o carrinho para lá pô-las. Não custa nada transportar. Pronto, está resolvido. É esse mindset. Mais questões. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de mais, se isto não é formação de qualidade e de nível universitário, eu não sei o que é. Parabéns, Paula, pela excelente formação de hoje. Está tudo aqui. É um negócio de pessoas para pessoas. Não se fala. A Dora ali estava há pouco a falar e põe muito produto. De facto, produto. A senhora não está lá as pessoas. E todas as marcas falam de pessoas para pessoas. E pegando aqui nesta ideia, eu acho que as pessoas quando... Não vou falar de engenharia, Dora, está descansada. Mas falar de arquitetura. As pessoas quando querem um projeto procuram um arquiteto. Não querem saber se o lápis é da Steel, qual é o lápis que ele vai utilizar. Eles querem um arquiteto e que faça o boneco bem feito. Portanto, e é isso que nós temos que, de alguma maneira, encontrar. A ferramenta é a XP, mas o cliente não precisa de saber qual é a ferramenta. O cliente quer o trabalho feito. O cliente, ou a comprar ou a vender, ele quer o trabalho feito. A ferramenta tem que ser boa, é para mim. Tem que ser eficaz, é para mim. E tem que encontrar, otimizar o mais possível as ferramentas que eu tenho. E a Paula aqui o que deu foi, de facto, um conjunto não só de ideias, mas mostrou na prática que a pessoa mais tecnológica que a Remax teve e das pessoas mais tecnológicas que a XP tem, eu vi ali um filme da Paula a bater portas. Isto para mim vale tudo, porque é exatamente isto que precisa haver na atividade, é nós sermos capazes de utilizar a ferramenta de ponta, mas fazer o que é básico. Ir à procura
da relação, à procura das pessoas, à procura, ver onde é que estão os imóveis e conhecer a realidade. E acho que está aqui tudo concentrado. Eu estou à espera para ver para a semana o que o David vai dizer, porque a Paula esgotou aquela parte forte do David. E é assim, nós temos que ser audazes. Exatamente. Temos que ser audazes. Exatamente. Quando eu fui buscar estas pessoas para fazerem o filme, toda a gente disse, ó Paula, mas nós não podemos. Podemos. Vamos fazer isto. Falei com as pessoas que iam fazer o filme e vocês vão ver, isto foi feito às 6h e tal da manhã. Encontrarmos no Hotel Bahia às 6h e tal da manhã. Ainda a polícia estava toda a dormir. E ao lado do Hotel Bahia, há a esquadra da polícia da PSP de Cascais. Exatamente. Mas eu queria filmar porque eu sou de Cascais. Tu viste como é que eu me posicionei? Eu fui para as ruas onde eu morei, onde eu corria e brincava e andava de bicicleta e de moto. Isso Eu tem fui para o valor, de Cascais facto. antigo. Estás a perceber? Eu fui buscar o meu ADN todo para pôr no filme. Eu sou a Paula que nasci, cresci, corri, brinquei, fiz muitas asneiras, muitas tropelias aqui nesta zona. Portanto, é aqui que eu vou mostrar. Não há uma frase nossa. Bastou texto simples. E criar aquelas frases foram feitas, depois teve umas pequenas alterações, mas quase todas por mim, às 2 e 3 da manhã, porque eu com a pandemia perdi-me nos horários, eu queria era criar, e comecei, na minha cabeça, a criar o filme. E o filme foi feito à minha medida. Depois teve ali, pronto, a jornalista alterou ali 2 ou 3 palavras para dar um sentido mais forte. Pronto. Mas como tu vês, frases simples. E o filme diz tudo. Exatamente. É dar de si, é dar do que se tem. E não se pode dar o que não se tem, e eu vou dizer isto. Nós falamos muito da XP, eu próprio utilizo aqui, o meu fundo é sempre a XP. E há uma razão para isso. Onde é que eu estou focado? Eu não estou a comunicar com clientes, eu estou a comunicar à procura de profissionais. E quando eu falo com profissionais, eu procuro explicar que tenho a melhor ferramenta que existe no mercado para trabalhar. Esse é o foco onde eu estou. Quando eu estiver a me relacionar e a falar com potenciais clientes, ou leads, ou prospectos de clientes, o meu posicionamento, a minha forma de comunicar terá de ser completamente diferente. E muitas vezes nós temos esta dificuldade. Estamos, pelo menos os que estão aqui até, são pessoas que estão empenhadas em atração também, e temos às vezes dificuldade em fechar uma caixinha para abrir outra. A gente ainda está com a caixinha da EXP aberta para vender a EXP e já estamos a falar com o cliente e ainda estamos com o discurso de a minha ferramenta que é melhor. Não, penso que não pelo menos para mim, é uma dificuldade, às vezes, mudar a caixinha e comunicar de forma diferente. E obrigado, Paula, mais uma vez, porque deixaste aqui muitas ideias que eu pretendo utilizar, algumas que nem sequer utilizo, outras continuar a utilizar, mas ainda mais consciente. Era isto. Obrigada, eu. Mais alguém? Paula, estamos aqui, aproveita. Isto aqui é uma sessão de partilha. Só dizer 2 apontamentos, Paula. Muitos parabéns pela simplicidade do discurso e da mensagem. E ao mesmo tempo, aquele vídeo, viu-se a Paula Pedroso. No vídeo vê-se exatamente isso. A música está sublime e a informação está sublime. Não é necessário mesmo mais. Okay? A simplicidade, cá está um exemplo típico em como a simplicidade traz o best, traz o foco. Muitos parabéns por toda a apresentação. Bem, E não Anja. sei se vocês perceberam, obrigada, que eu escolhi um rookie novinho. É ali a passagem do testemunho, e eu posso dizer Exatamente. que aquele rookie angariou
4 ou 5 casas, já não me lembro, mas assim tipo num mês. Excelente. Portanto, eu passei as coisas todas para. E ele ganhou também, teve imensos prémios também de angariação e de transação e tudo. Ganhou a equipa, claro, mas com ele. E isto também, isto tudo foi pensado. Porque eu quero chegar a um leque de clientes muito abrangente. Portanto, tem que estar eu e tem que estar uma geração muito nova. E eu dei o foco a ele. Foi ele que foi à rua. Eu tive que ensiná-lo. Quando vires um cliente, tens que ir à rua. Traz, mostra. Eu dei-lhe o foco todo a ele, eu dei-lhe o protagonismo. Mas no fecho, quem lá estava era eu. Exatamente. Isto tudo nós temos que pensar nas diversas etapas de nos posicionar. E eu acho que a partilha que eu fiz em colocar um rookie foi. É assim, eu fui muito humilde a fazer isso. Eu podia ir buscar um top producer. Não tinha o mesmo impacto, não era a mesma coisa e ficava pela Não era base. Era tão mais um. genuíno, Era não mais um. era tão genuíno, não era eu. Exatamente. Por isso é que eu digo, ali está, exatamente, e quem olha para o pacote completo está ali tudo. Foi muito bem esgalhado. Muitos parabéns. Está muito, muito bem pensado. Muito bem, se não houver mais nenhuma questão para fazer, os últimos 5 minutos são do Fernando. Portanto, o Fernando é que nos vai dar aqui o último pontapé para a gente pôr-nos em ação. Antes disso, só queria agradecer aqui a 2 convidadas especiais que estão aqui, que vocês não conhecem, que é a Rita e que é a Vanessa. Porquê? Porque eu convidei-as a estar aqui. Não tem nada a ver com isto, mas serão, no futuro próximo, o nosso back-office para depois nós podermos dar a cara e nas 2 atividades delas, elas vão dar o seu melhor para nos ajudar e assessorar naquela história que é o que é que nós fazemos. Portanto, parabéns, bem-vindas ao grupo. Bem-vinda, Rita, bem-vinda, Vanessa. Fernando, 5 minutos são teus. Liga ao micro que a Olha o gente não som. ouve. Bom, bem-vindas, tentando ser aqui o mais pragmático possível. Obrigado, Paulinha, 5 estrelas, a tirar para 6. Vocês reparem aí nos vossos ecrãs, na imagem, na mensagem subliminar da Paula, da Helene, do Francisco, mas eu vou destacar a Paula e a Helene. Eu, a Dora já me ouviu dizer isto pai, umas 2 vezes, digo eu, para não dizer 30, marca pessoal. Vocês viram o trabalho da Paula Pedroso, há ali uma altura que aparece o balão, mas é Paula Pedroso, não é? Simplificando. E quando nós começámos a desenhar esta formação, nós pensámos numa pequena receita, mas que fosse impactante. Não adianta fazermos uma série de coisas se não trabalharmos a marca pessoal. Andamos todos a perder tempo, todos, a gastar dinheiro. Eu normalmente não gosto de fazer isto, mas se o Sousa Jardim me permitir, eu vou usar aqui o Sousa Jardim com as mensagens subliminares deles, tem excesso de ruído e não fala deles. Estão a ver ali o save screen, ou não sei como é que se chama, lá atrás, falta lá o Sousa Jardim. Ok, tem a Figueira da Foz, tem não sei o quê, mas invistam tempo a trabalhar a marca pessoal. Tem que trabalhar a marca pessoal. A seguir, a Paula falou aqui de dezenas, centenas de coisas. Se vocês se perderem no meio daquilo, não vão fazer nada. Então a pergunta para vocês porem aí para vocês é: quantos geradores de leads estão a usar esta semana? Quantos são? Minha dica, mínimo 12. 2/3 mínimo ativos. 2/3, eu não ponho lá coisas, eu ligo às pessoas, eu falo com as pessoas, eu faço perguntas às pessoas, eu interajo com as pessoas.
E se vocês repararem, o que íamos vindo a falar é isto, é receita, marca pessoal, estratégia e geração de leads. E depois a receita está feita e volta e repete. E para a semana, ok. Não muda a marca pessoal, a garrafa da Coca-Cola continua a ser a mesma, não muda, deixa estar, ok? E estratégia, baseada em quê? Epá, vou trabalhar mais online, vou trabalhar mais offline, vou trabalhar mais imóvel, vou trabalhar mais localização, vou trabalhar mais posicionamento estratégico, uma série de coisas, mas meçam. Eu tenho que ter 12, mínimo, 12 geradores de leads. Muitas vezes, quando eu começo a dar formação, seja na atração, seja a consultores, e ultimamente tenho trabalhado mais com top producers, mas epá, não há tantos geradores de leads, tenho isto, tenho aquilo. Há milhares de geradores de leads. Milhares. Quase os que são bons, eu vou dizer, é aqueles que funcionam para ti. São esses que são mesmo bons. Da minha parte é tudo. Obrigado, Paula. Obrigado a todos. Adeus. Bem,